Olá, paz a todos, tudo bem com vocês? Deus os abençoe. Hoje a contagem do Homer número 45, né? Ontem foi o 44, apesar do errinho. Hoje sim, 45. E eu quero ler para vocês um versículo muitíssimo importante e poderoso. Nós paramos no versículo 14, lembra? Ficou, pois, deitada aos seus pés até pela manhã e levantou-se antes que pudesse um conhecer o outro. Porquanto disse, não se saiba que alguma mulher veio à eira. Comentei isso ontem. Agora há algo muito profético no versículo 15. Olha bem, disse mais, dá cá o roupão que tens sobre ti e segura-o. E ela segurou-o, e ele mediu 6 medidas de cevada e lhe as pôs em cima. Então entrou na cidade. E veio a sua sogra, a qual disse, como se te passaram as coisas, minha filha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Disse mais, estas 6 medidas de cevada me deu, porque me disse, não vás vazia a tua sogra. Então disse ela, sossega, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Vamos falar sobre essas 6 medidas de cevada, o que elas representam profeticamente. Lembrando que Ruth é um tipo da igreja, Boaz é um tipo de Cristo. Mas também tem um detalhe, a própria cevada também representa Cristo, porque Cristo é as primícias dos que dormem. Ele é o primeiro que ressuscitou dentre os mortos com o corpo glorificado. Outros ressuscitaram antes dele, mas ressuscitaram com o corpo normal e voltaram a morrer, como é o caso de Lázaro, o filho da viúva de Naim, os que ressuscitaram no Velho Testamento, etc. Não, Jesus foi o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado e retornar à sua condição eterna que ele já tinha antes de encarnar. Então, nós estamos falando de Ruth, que é um tipo da igreja, estamos falando de Boaz, que é um tipo de Cristo, e estamos falando da própria cevada, que é um tipo da ressurreição de Cristo, ou um tipo de Cristo enquanto primícias. E o número 6, aqui é importante, o número 6 é uma letra hebraica chamada Vav, V-A-V, Vav. É a 6ª letra do alfabeto hebraico e representa o número 6. Escute bem, o Vav, dentre outras coisas, ele representa a conexão entre o céu e a terra. Não é? Por exemplo, o tabernáculo construído por Moisés, ele era preso ao chão, o tabernáculo veio do céu, né? Deus deu a ele a visão do tabernáculo e disse, faça exatamente como a visão que você viu no monte. Então Moisés ia reproduzir na terra algo que ele viu no céu. Ele construiu o tabernáculo, e o tabernáculo era montado no deserto, e o que é que mantinha o tabernáculo preso ao chão? Eram ganchos de bronze em formato de Vav. O Vav é um negócio mais ou menos assim, né? Não sei se dá para ver. Assim, um gancho. Tipo esses ganchinhos que prende barraca, não sei quem já usou barraca para acampar. Não tem uns ganchinhos que prende a barraca no chão? Então, o Vav é aquilo. Só que no Velho Testamento ele era de bronze, né? Um pouco mais espesso, mais robusto, porque tinha que manter o tabernáculo fixo. Se houvesse, por exemplo, um vento, um pé de vento, o tabernáculo não podia sair voando. Então, o que mantinha o tabernáculo que veio do céu, enquanto visão, preso à terra, era o Vav. Então, o Vav representa a conexão entre o espiritual e o natural. O Vav representa a conexão entre o céu e a terra. O Vav representa a possibilidade do céu interagir com a terra. Por que o céu pode interagir com a terra? Porque o Vav torna isso possível. O Vav mantém o tabernáculo na terra. E Jesus veio como homem, o número Vav também representa Cristo, porque 6 é o número do homem. Por isso que o anticristo é 666,
Porque 6 é o número do homem. O homem foi criado no sexto dia, lembra disso? Deus criou tudo até o quinto, quando chegou no sexto dia, a única coisa que Deus criou foi o homem. Então, ao criar o homem no sexto dia, o que Deus estava fazendo? Deus estava conectando o céu na terra, por isso o Vav representa essa conexão. Então agora, olha o que diz o texto no verso 15. Disse mais, dá cá o roupão que tem sobre ti e segura-o. Roupão era uma espécie de capa que usava naquela época para proteger do sol, né? E inclusive alguns tinham até capuz, porque protegia do sol. Sol muito quente, então eles botavam aquela capa, aquele roupão, para proteger do sol. Então era uma roupa que tocava o corpo. Aí ele diz, dá cá o roupão que tem sobre ti, segura-o. E ela segurou-o, e ele mediu 6 medidas de cevada, e lhe as pôs em cima, então entrou na cidade. O que isso significa? Significa que Ruth, enquanto simbolismo da igreja, mostrava que a igreja é a conexão entre o céu e a terra. Só é possível o céu hoje interagir com a terra por causa da igreja, porque Israel está fora do propósito. Israel só volta para o propósito no fim da grande tribulação. E se Israel está fora do propósito, Israel não tem como representar o mundo espiritual na terra, o céu na terra. Quem representa o céu na terra hoje é a igreja. A igreja é essa conexão. Por isso que Ruth, enquanto tipo da igreja, recebe 6 medidas de cevada. Porque cevada representa a santidade da primícia. Primícia é coisa santa, santa ao Senhor. E qual é o primeiro cereal a ser colhido em Israel? A cevada. Por isso a cevada representa Israel, por isso a cevada representa Cristo, por isso a cevada representa a primeira primícia. O trigo é a segunda primícia, a cevada é a primeira primícia. Então ele pega a cevada, pega 6 medidas e coloca dentro do roupão dela. Ali ele está profeticamente, sem ele saber e sem ela saber. Quem sabe disso hoje é nós, porque o Espírito Santo nos revela. Então, sem que ele soubesse, sem que ela soubesse, ele estava profeticamente declarando: a igreja é ou será, né, porque seria no futuro para ele, a igreja será a conexão entre o céu e a terra. É a igreja que vai tornar possível o céu visitar a terra. E como o Vav mantinha o tabernáculo fixo no chão, profeticamente também ele estava dizendo, é a igreja que vai permitir, tornar possível o céu habitar na terra, o céu interagir com a terra, e assim a glória de Deus se manifestar. Lembrando que isso acontece logo depois do versículo que eu citei sobre o avivamento, onde ele diz, toda a cidade te conhece. Vem cá, minha filha, não, a cidade inteira te conhece. Né? A cidade toda sabe da sua versículo 11, que você é virtuosa. Isso aqui é um versículo de avivamento. Depois disso, no versículo 15, o que acontece? Ele mostra a igreja em Ruth como sendo a conexão entre o céu e a terra, porque o número 6 é o Vav. Eu espero que vocês tenham entendido. É uma revelação muito bela, o que significa, tipologicamente falando, esse versículo em relação a Ruth, que representa a igreja. Amanhã nós vamos para o 46º dia, e já dá uma dó, porque nós já estamos perto de terminar, mas vem coisa boa por aí quando nós chegarmos próximo do número 50, que é o dia de Pentecostes. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que nos tem santificado com os teus mandamentos e nos ordenado a contagem do Homer. Portanto, hoje é o 45º dia do Homer. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Eu amo ler os comentários de vocês. Deus abençoe, paz a todos.